Oi, pessoal, boa noite. Mais um vídeo, conforme a gente andou divulgando na internet. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um processo de migração na categoria de autônomo, né? Que é a categoria que a gente fala em inglês de self-employed. É uma categoria de migração bastante peculiar, porque na verdade ela é uma categoria destinada para profissionais autônomos, mas ela causa uma leve dúvida por conta de quais tipos de profissões, né, quais perfis se enquadrariam melhor para essa categoria de imigração. Esse processo de imigração, na realidade, ele é específico para artistas, para atletas, para profissões cujo o profissional tem uma habilidade e uma importância mais num cunho artístico ou cultural, e ela também até é destinada para empresários agropecuários, fazendeiros, apesar de que há alguns meses o Canadá, por enquanto, suspendeu o processo para fazendeiros, tá? De um modo geral, essa categoria ela é para profissionais autônomos, mas não é qualquer profissional. Então, por exemplo, eu sou da área de TI, eu tenho a minha própria empresa, eu emito nota fiscal, eu sou PJ, eu tenho CNPJ, eu me enquadro na categoria self-employed? Não. Então, se você é um dentista, é um médico, é um prestador de serviços, mas você trabalha para você mesmo, você, na verdade, é um trabalhador qualificado, e se um dia for fazer um processo de imigração, você vai apresentar documentos que mostrem que você tem experiência, mas você tinha a sua própria empresa. Na realidade, essa categoria ela é muito específica, realmente para artistas, atletas e profissões que o Canadá julguem que podem ser importantes para o Canadá e que esse candidato pode contribuir para a sociedade, seja no âmbito cultural ou artístico. Bom, o que acontece? Essa categoria, na verdade, ela é um pouco diferente dos Estados Unidos. Se uma pessoa que tem habilidade profissional mais artística, por exemplo, que é uma pessoa habilidosa, se ela andar pesquisando sobre imigração, ela vai ver que os Estados Unidos até tem uma categoria parecida, só que é bem rigorosa deles. A deles, realmente, a pessoa tem que ser famosa, tem que ter uma experiência muito, assim, extremamente relevante, conhecida, né? O do Canadá é um pouco diferente. Não diz na regra e no manual que a pessoa tem que ser famosa. O que diz é que o candidato precisa comprovar que ele tem uma experiência de, no mínimo, 2 anos dentro dos últimos 5, contando da data que ele vai aplicar. Ou seja, se eu vou dar entrada no meu processo de imigração em julho de 2018, o Canadá vai olhar uma experiência retroativa até julho de 2013. Desses 5 anos para trás, eu preciso comprovar se eu tenho pelo menos 2 anos de experiência como autônomo. Por quê? Porque se você, apesar de ter uma habilidade artística ou cultural, você sempre trabalhou para um empregador, você não vai ter muita sorte nesse processo. Por quê? Porque uma das habilidades que você tem que provar nessa categoria é que você tem a capacidade de se autoempregar. Ou seja, eu sou uma boa artista, sou um bom profissional, sou uma ótima designer, eu sou uma ótima diretora de arte, eu sou uma ótima roteirista, eu sou uma ótima musicista, eu sou uma ótima pintora. Eu tenho que provar para o governo do Canadá que, por conta das minhas habilidades, por eu ser autossuficiente, eu produzir renda desta minha habilidade, eu consigo sobreviver no Canadá. Até pouco tempo atrás, eu acredito que coisa de 3 ou 4 anos no máximo, o Canadá, na época, tinha uma lista sugestiva de profissionais que poderiam se enquadrar nessa categoria. Fotógrafo, artistas, desenhistas, designers, cantores, dubladores, fotógrafos. Mas o Canadá não tem mais uma lista específica. Significa que, à medida que o Canadá for avaliar o processo daquele candidato, é o oficial de imigração que determina se, para ele, aquele profissional tem uma experiência relevante. Aí você vai falar assim, Maria João, mas essa questão de relevância profissional é um pouco relativo, não é subjetivo? Eu
até concordo em partes, tá? Que pode ser um julgamento subjetivo, mas na hora que a gente está analisando o perfil de uma pessoa, dá para a gente ter uma noção se ele poderia dar uma melhorada nesse perfil. Eu diria que pode existir uma porcentagem pequena da análise do oficial de imigração no momento que ele está julgando a experiência daquele candidato, no sentido dele se convencer que aquela experiência pode ser relevante no âmbito cultural artístico. Mas, numa grande maioria, na hora que a gente está fazendo a entrevista com o candidato, dá para se perceber que existem casos que, apesar da pessoa viver daquela profissão, o universo dela sempre foi aquele, pensando em Canadá, ela precisaria melhorar, né? Até meados de 2016, eu diria, eu percebia que o Canadá tinha uma tendência na hora de avaliar esses processos, e de uns 2 anos para cá, eu percebo que o rigor do governo do Canadá, de um modo geral, aumentou bastante, né? Então, assim, é muito complicado numa sessão de um vídeo explicar para vocês todos os aspectos dessa categoria, porque eu não posso só apenas ver a experiência dos últimos 5 anos, depois a experiência como autônomo dos últimos 2 anos dentro de 5, porque ainda tem muito mais a ser visto, né? Precisa avaliar a questão financeira. Apesar de no manual não falar que o candidato tem que tirar uma nota mínima no IELTS, como acontece em muitos processos, por exemplo, Express Entry, se você tirar uma nota abaixo do que 5 em algum dos módulos, isso já te torna inelegível até para criar o teu perfil. No Self-Employed não existe esse mínimo. O problema é que, dependendo da história de vida que aquele profissional tenha, às vezes a nota do inglês dele pode não pesar positivamente no caso dele. Então, eu diria que de quase 2 anos para cá, eu mudei bastante a minha maneira de avaliar esses casos. No meu entendimento, Maria João, tá? Isso daí é uma posição minha. Eu acho que quando a pessoa tem um super portfólio, né, e ela vive disso, se sou eu, para mim, eu não tenho dúvida que aquela pessoa vai se virar dentro dessa profissão se ela imigrar. Mas o governo do Canadá está analisando muito mais do que isso. Além disso, esse processo também não vai avaliar só a questão profissional e relevância. Você precisa fazer um plano de imigração, né? Ou seja, esse plano de imigração, que a gente chama de business planning, que algumas pessoas também estão meio que se confundindo na hora de fazer esse plano, a pessoa acha que o business planning é ela fazer uma planilha de quanto ela vai gastar para alugar um espaço, quanto que ela vai gastar de aluguel. Isso são informações básicas, gente. Quando a gente fala em plano de imigração, é você mostrar para o governo do Canadá quais são as ações que você está tomando para poder imigrar. Você tem que provar para o governo do Canadá que você está fazendo um preparo e que, se amanhã o seu visto for aprovado, você tem capacidade de se autoempregar, porque você depende de você mesmo, ou seja, você se garante pelas habilidades especiais, digamos assim, que você tenha. Existem alguns casos que podem deixar um pouco de dúvida, então teria que conversar muito individualmente com cada caso, porque hoje eu já mudei um pouco a maneira de análise desses casos. Dependendo do perfil da pessoa, vai ser importante ela melhorar um pouco o inglês, vai ser importante ela fazer viagens internacionais, vai ser importante ela visitar o Canadá ou até juntar um pouco de capital, porque o processo vai avaliar todos esses aspectos: habilidades especiais, autossuficiência, se a pessoa tem condição de começar a vida dela, dependendo do que ela tem agora de capital. Então, assim, é um processo bastante chato, mas ele é muito interessante para profissionais que acreditam que isso pode ser uma tentativa. Por quê? O que acontece? Uma coisa também que é muito importante, vou até cortar um pouco minha linha de raciocínio, é que, assim, eu sei que algumas pessoas, de um tempo para cá, estão bastante desmotivadas com essa categoria de imigração por conta do tempo que ela leva para ser processado.
O que precisa ficar muito claro é que o processo de self-employed nunca foi uma categoria de imigração prioritária, desde quando ela foi criada em 2006. Ou seja, o setor de imigração que recebe vários tipos de categoria de imigração precisam no dia a dia priorizar outras categorias de imigração ao invés do self-employed. O que eu acredito muito positivamente em relação à categoria de self-employed, pelo menos por enquanto, é que foi uma das únicas categorias de imigração que não mudou os pré-requisitos desde quando ela foi criada. O que a gente percebe é uma tendência do rigor em como o caso é avaliado. Mas isso é também por conta do dia a dia, da globalização, do mercado que está mudando. Então, a gente também precisa, o profissional tem que se adaptar aos dias atuais. Mas o que eu acho interessante dessa categoria é que é uma das pouquíssimas que não mudou nada em relação à sua definição dos pré-requisitos necessários. Eu acho essa categoria, apesar de demorar não muito menos do que 1 ano e meio a 2 anos, muito conveniente para candidatos realmente que tenham habilidades especiais, mas que têm dificuldade em ter todos os pré-requisitos para o processo na classe de trabalhador qualificado. Por quê? Essa categoria de imigração, ela exige que o candidato faça uma pontuação mínima de 35 pontos. 35 pontos, qualquer candidato faz. Se ele tiver 5 anos de experiência nos últimos 5 anos como autônomo, ele já faz a pontuação mínima. Ah, então, Maria João, como eu tenho muito mais pontos do que 35 pontos, então quer dizer que eu vou ser aprovado super rápido? Não, não é assim. Se você é sei lá, um artista, um dublador, uma bailarina, que você faz 35 pontos e uma outra bailarina faça 50 pontos ou eu faço 80 pontos, todos nós vamos ser avaliadas da mesma maneira pelo governo do Canadá. Ou seja, temos que provar os mesmos requisitos com relação à experiência, à relevância, como a gente pensa em contribuir com as nossas habilidades para a sociedade canadense e que planos estamos fazendo para podermos começar a nossa vida no Canadá como imigrante. Então, se eu faço 80 pontos ou exatos 35, o trabalho, o preparo, o capricho, o detalhe que eu tenho que usar para preparar esse dossiê é igual. Mas eu ainda acho essa categoria muito interessante, porque a maioria dos candidatos que pelo menos eu venho conhecendo nesses últimos 8 anos, eles não se enquadram 100% na classe de trabalhador qualificado. Por quê? Porque um web design, um desenhista, um pintor, um cantor, um dublador, um cenógrafo, enfim, técnico de som, um cameraman, uma atriz, não necessariamente são graduados, têm um alto nível de educação. Às vezes, uma pessoa pode ser uma artista nata, né? Então, se você pegar um artista famoso, né? Sei lá, a gente vai pegar deixa eu ver, vou pegar a Ivete Sangalo como exemplo, tá? A Ivete Sangalo, se eu jogar o nome dela no Google, ela não vai me deixar dúvida que ela é interessante para o Canadá, né? Porque ela canta bem, ela é uma artista completa, ela tem prêmios internacionais. Não faz muita diferença se a Ivete Sangalo tem o PhD ou ela tem só o 2º grau. Então, essa categoria, o que eu percebo é que a maioria dos candidatos que me procuram e que decidem aplicar não tem muitas outras opções de processo por conta de pontuação. Porque às vezes ele tem muita experiência e não tem formação, às vezes ele tem a formação e a experiência precisa ser mais relevante, às vezes ele tem a educação, tem a experiência, mas não tem o capital. Então, assim, não é tão simples pegar um candidato na categoria do self-employed e dizer que ele já tem os pré-requisitos, por exemplo, para criar o perfil para Express Entry. São poucos os candidatos que conseguem pontuar bem para Express Entry e, ao mesmo tempo, poderiam se enquadrar na categoria de self-employed. Agora, o que ocorre? Vamos supor que eu sou eu sou um web designer, né? Eu sou um artista gráfico, eu tenho prêmios internacionais,
eu trabalho na minha própria empresa, eu falo bem inglês, eu estou numa idade favorável ao Express Entry, sou formado e faço uma boa pontuação. O que eu poderia tentar? Eu diria que você poderia tentar primeiro o Express Entry, se você tem certeza que você se garante pelos pontos e principalmente pelo inglês. Aí sim, se esse candidato tem todos os requisitos ótimos para pontuação, talvez valha a pena ele se esforçar em criar o perfil dele para Express Entry, para ver se na prática ele pode receber um convite do governo do Canadá para aplicar na categoria de trabalhador qualificado. Mas o que ocorre? Se esse candidato é convidado a dar entrada no processo de trabalhador qualificado, ele não tem que provar nada num cunho artístico e nem cultural. Ele vai simplesmente mostrar com os documentos da empresa dele que ele tem, não sei, 8 anos de experiência, né? É um critério mais matemático, né? Agora, se eu tenho um super web designer com prêmio, conhecido, que viaja, fala inglês, mas de repente não é formado e ele tem, por exemplo, mais de 40 anos, ele não vai fazer uma boa pontuação para Express Entry. Então, às vezes, é melhor ele se dedicar ao processo de self-employed, aproveitando que ele, a princípio, teria os pré-requisitos para poder já mandar o processo, mas pode ser que, enquanto esse processo está em andamento, ele vai querer, por exemplo, visitar o Canadá. Ele resolveu que ele vai querer estudar inglês para poder melhorar mais o inglês dele, ele vai querer estudar mais o mercado, ou ele vai fazer algum trabalho remoto para uma empresa canadense, estando no Brasil, de design, por exemplo. Então, assim, nada impede que um candidato com um processo de self-employed em andamento queira melhorar o perfil dele porque ele quer tentar um Express Entry. Ou amanhã ele quer tentar um visto para fazer um college no Canadá. A única coisa é que candidatos que estão com o processo de self-employed em andamento e querem estudar no college, eu acho muito importante ver com cada cliente o estágio em que está o processo dele, ter uma noção, o curso que ele quer escolher, porque a gente não pode esquecer que o processo dele vai estar em andamento. Então, se tiver uma história muito discrepante com o pedido de visto de estudos, vai bater conflito aí. Então, eu teria que estudar caso a caso, para ter uma noção se vale a pena ele já arriscar um visto de estudos, por exemplo. Vamos supor que esse candidato aplicou para um visto de estudos e, por algum motivo, o visto de estudos dele não foi aprovado. Ele não comprovou renda, não satisfez o oficial de imigração. Isso não muda o percurso do processo de self-employed. Mas eu acho que estudar no Canadá, quando a pessoa já tem um processo de self-employed, deveria ser um plano bem elaborado. Por quê? Porque, às vezes, vale a pena ele ter certeza se esse processo vai dar certo antes de já investir no college, porque ele poderia usar o college como um plano reserva. Dependendo do perfil do candidato, da história do candidato, tem casos que eu acho que vai valer a pena estudar no Canadá de toda forma. Mas aí eu teria que ver caso a caso. Eu acho muito importante os candidatos entenderem que esse processo ele depende de uma ótica muito rigorosa do governo do Canadá. Na minha opinião, uma grande parte tem chances, mas alguns candidatos, às vezes, vão ter que fazer um preparo para dar entrada nesse processo, para poder melhorar um pouco algum ponto do seu perfil. E se a gente considerar que o Canadá não mudaria nada nessa categoria daqui para frente. É óbvio que eu não posso assumir que o Canadá não vai ou mudaria regras, mas é uma das poucas categorias que ainda o Canadá não mexeu. Bom, com relação ao tempo de processamento, gente, isso foge total controle de quem trabalha com a imigração, tá? Eu não tenho como garantir que um caso vai demorar 1 ano, vai demorar 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Porque cada setor tem autonomia para acelerar ou desacelerar, porque isso leva em conta a realidade de cada escritório de imigração. Número de funcionários que tem, o número de oficiais que podem finalizar os casos, orçamento, cotas anuais. Então, assim, às vezes a gente vai dar entrada num caso e a gente tem visto que nos últimos tempos o consulado do Canadá, por exemplo, tem demorado 1 ano e pode ser que numa próxima leva o consulado do Canadá demore 2 anos. E pode ser que o consulado resolveu adiantar, como aconteceu em São Paulo.
Quando essa categoria foi criada e entrou em vigor, em meados de 2006 até 2010, essa categoria quase chegou a demorar em São Paulo 4 anos. À medida que vai mudando a gestão e o planejamento do setor, aquela gestão ela pode querer mudar alguma coisa com relação ao tempo de processamento. Às vezes vai querer acelerar, às vezes vai diminuir. Então, assim, foge ao controle. Eu sei que é uma situação um pouco chata, eu até concordo, acaba dando uma certa desmotivação, só que vocês precisam entender, gente, enquanto você não tem o visto na mão, você precisa continuar o seu dia a dia, e se você vem fazendo planos com o Canadá, vai fazendo. Por quê? Porque você sempre vai ter evidências desses planos que estão se concretizando. E nada te impede de, em paralelo, ir visitar o Canadá, falar com um colega da área, fazer um curso de inglês, até um curso rápido na área, se não quiser fazer um college de 1 ou 2 anos, que é muito caro. Mas o que eu acho é que um candidato que ainda não consiga se enquadrar numa outra categoria, eu ainda acho que vale a pena tentar o self-employed por uma razão muito simples. Porque a iniciativa de dar entrada desse processo parte do candidato. Ele não é convidado a dar entrada. Então, ele pelo menos vai poder mandar o material dele para ser avaliado pelo governo do Canadá. Com relação a uma pessoa que já tem um processo em andamento há muito tempo e ela está pensando em criar o perfil dela para o self-employed, ela até pode, mas ela precisa decidir se talvez vai pedir o cancelamento do processo do self-employed ou se ela vai ficar com o perfil criado para ver se pode receber algum convite do governo do Canadá e talvez desista do processo de self-employed. Mas o que eu percebo de grande parte dos candidatos que querem participar é que a maioria não se enquadra ainda num Federal Skilled Worker. Muita gente está usando a ideia de estudar no Canadá na categoria de self-employed, que pode ser interessante para ser uma maneira rápida para ir para o Canadá, mas também o que precisa ficar claro é que um self-employed trabalhando no Canadá não quer dizer que o caso dele vai ser prioritário. Ele até ganha pontos de oferta de emprego no self-employed do sistema de pontos, 15 pontos. Só que o processo dele, ele vai ter que cumprir com todos os pré-requisitos. Não importa se ele está trabalhando no Canadá. A diferença é que fisicamente ele não está no Brasil, ele vai estar no Canadá. Mas tudo que precisa ser provado para esse processo, ele vai ter que provar, mesmo que ele esteja trabalhando para um Canadian Employer. E muito importante, se você deixar muito explícito nesse processo que você sempre foi empregado, você está mostrando justamente o primeiro requisito que não é aceito para essa categoria. Você não tem capacidade de se auto-empregar e depender das suas habilidades que a gente julga que seriam especiais. É muito complicado num vídeo falar sobre isso, tá? Porque, assim, cada cliente tem uma história muito diferente e, às vezes, com uma pessoa vai dar para usar uma estratégia e com uma outra, essa estratégia não seria boa. Porque a gente tem que levar em consideração a experiência até da pessoa na origem dela. Porque, às vezes, a pessoa tem muita experiência, mas ela tem uma experiência muito local. Então, apesar dela ter muita experiência, de uma certa maneira, ela pode ser restrita. Então, é um caso que tem que ser visto com o próprio cliente, e aí ele sabendo que talvez deveria melhorar no perfil dele, ou, da minha opinião, se a gente resolver que vai aplicar, os dois sabem, eu e o cliente, a gente sabe o que está frágil, o que a gente vai tentar enaltecer nesse processo. Mas eu ainda acho que vale a pena. É um processo que, comparado com, por exemplo, o Express Entry, o curioso do Express Entry, depois que o Canadá criou, é que, apesar do Canadá agora estar analisando até mais rápido, é muito interessante vocês saberem que mais de 50% dos candidatos chamados para Express Entry são recusados. Por quê? Mau preparo da papelada. Esse ano e ano passado, eu peguei muito caso em andamento de gente que já tinha sido recusado, recebeu o ITA pela segunda ou terceira vez e não queria ser recusado na hora do preparo do processo.
E o processo de self-employed, a porcentagem de recusa não é 50%. Ainda assim, dentro de um contexto, é um número bem menor de recusados. É óbvio que às vezes pode dar uma certa... o que é relevante ou não? Eu tenho a minha ideia com relação a essa relevância, mas aí teria que ver caso a caso com cada candidato. Quebec, curiosamente, também tem essa categoria, mas o Quebec só aceita 50 dossiês por ano, e o Quebec recomenda que o candidato tenha um nível de francês intermediário, o que para o processo federal de self-employed não é exigido, tá? E o Quebec também recomenda que a pessoa tenha um patrimônio, né, ou reserva de pelo menos 100 mil dólares. E no processo em âmbito federal, não tem uma renda mínima obrigatória a ser comprovada. É óbvio que a gente precisa verificar se o candidato consegue provar no momento em que ele aplica, se ele teria a reserva para começar a vida dele no Canadá, mas não existe uma lei que, se ele não comprovar aquele mínimo, isso já o torna inelegível, como acontece na maioria das outras categorias de imigração. Então, assim, não dá para me estender muito sobre isso, tá? Porque é bastante complicado, porque cada pessoa tem uma vida muito diferente profissional, e fica bem difícil num vídeo tirar dúvidas individuais. Profissionais, por exemplo, Alessandro Scalisto, que diz que tem 20 anos de experiência como coordenador de produção em publicidade. Então, não dá para saber, Alessandro, teria que fazer uma consulta com você, porque não é só ver se você tem 20 anos na área de publicidade. Tem que ser avaliado outros aspectos, e vale lembrar que essa categoria vai olhar a tua experiência retroativa aos últimos 5 anos, a partir da data em que você submeteu o seu processo de imigração. Então, eu queria falar só um pouquinho. Na verdade, eu decidi fazer esse vídeo mais até por conta dos casos, né, dos meus clientes que têm processo em andamento e que estão bastante apreensivos com a demora, com a resposta dos seus casos. Eu entendo, é um processo demorado. Se na época que a gente aplicou, o consulado estava mais acelerado e agora desacelerou, não tem como influenciar nisso, porque a gente está na mão do governo do Canadá com relação ao tempo de processamento. Não sei se serve de consolo, mas existem setores de vistos no mundo que fazem esse tipo de processo em 9 anos. Tá? Então, para mim, 2 anos não é uma demora grande, se a gente considerar que 80% de quem não tem o perfil se submete a fazer um college de 2 anos e trabalhar mais 2 para ver se vai conseguir alguma chance. Então, assim, é muito interessante você avaliar os prós e contras antes de ficar criticando, tá? É muito importante você realmente pôr na balança, e aí, qualquer decisão que você tomar, você tem que saber dos riscos, tá? Self-employed que esteja hoje estudando no Canadá precisa tomar cuidado. A meia dúzia de casos que eu tenho um pouco mais de contato usaram praticamente toda a sua reserva financeira nessa vida de estudos. Então, é muito importante a gente avaliar caso a caso para determinar se vale a pena o candidato fazer um college ou, de repente, um curso de inglês de 2 meses, ou tentar falar com empresas que estejam atrás de pessoas que tenham habilidades especiais, tá? De toda forma, eu queria só fazer um vídeo para colocar um pouco a minha opinião. Eu sei que essa categoria, ela é muito duvidosa, as pessoas têm muitas dúvidas, realmente, ela é realmente chatinha e tem muitas pegadinhas. E aí, teria que realmente avaliar a história de cada um para a gente ter uma noção do que valeria a pena fazer. Mas eu ainda sou da teoria de que se você quer ter a chance de mostrar teu material para o governo do Canadá, é uma das poucas categorias que você tem a chance de mandar todo o seu material sem precisar receber um convite. Aí eu diria que é uma questão da pessoa fazer um bom preparo, montar um plano bom, para daí mandar esse material e ter mais chance. Então, era esse vídeo que eu queria fazer por hoje.
Queria agradecer quem me prestigiou agora ao vivo. Qualquer dúvida, podem mandar e-mails. E aproveitem enquanto essa categoria não mudou. Tá? Foi a única categoria que o Canadá ainda não mexeu e ela pode ser bastante interessante para candidatos que têm muita dificuldade na pontuação para Express Entry. Obrigada mais uma vez e uma boa noite para vocês.